Bem-vindo ao nosso Quem Pode Mais, ao nosso podcast aqui do Grupo Mais Expressão. A gente tá começando mais um, sempre às terças. A gente já mudou de horário, né? Pra você que não sabe aí, às 7h30 da noite, também conhecido como 19h30. O Quem Pode Mais pra você que tá aqui sempre junto com a gente. Obrigado aí por acompanhar os nossos podcasts, por comentar. E aí, vale, né? Parece clichê, mas vale você curtir, vale você compartilhar. Sempre ajuda a gente e dá aquela força aí pro nosso trabalho aqui. Não só o meu, como também da Flavinha, também do nosso Fabião, que fazem os outros podcasts aqui da casa, os Seis Gatinhos, que eu sempre erro a conta. Às vezes são seis, né, meu caro Lucas Cardoso, por enquanto são 6 gatinhos. Aí a Flávia brinca, são 7 porque o Lucas tá lá na nossa direção. O que é isso? Deixa o marido da Flávia ouvir. E o Fábio Alexandre que faz o nosso também, gente de expressão, né? Então todas as semanas tem muita coisa bacana pra você. Quem Pode Mais, sempre com o Kyakushin, o Karate Kyakushin, qual que é? Ah, não, tá lá, já tá na tela aí, né? Todas as informações... Yakusen. O Yakusen é o Kyakushin, é o Karate Kyakushin. O Yakusen... Ah, não, eu vou falar depois. Era pra falar depois o recadinho? Tá, daqui a pouco ele entra com o recado. Eu antecipei, errei tudo, Lucas. Falamos do nosso Karatê. Se você quiser fazer uma aula experimental gratuita para conhecer o método, crianças, homens, mulheres, tá? Então não importa, adolescente, adulto, faça uma aula experimental para você conhecer o nosso super Kyakushin, é um estilo de Karatê diferente que tem lá no Yakusen, que é o dojo do nosso queridíssimo Eduardo Tanaka. É o nosso oferecimento, né? Oferecimento aqui do nosso Yakusen, o nosso dojo. Hoje eu esqueci minha caneca, mas tá aí tudo na tela. Yakusen, tem o QR Code? Não tem, Lucas? Tem o QR Code para você agendar a sua aula experimental gratuita, então, lá do nosso gloriosíssimo Yakusen. Também já aproveito, já mando aquele abraço pra rapaziada aqui da Indafire, né? Indafire, sempre Indafire, a gente bate nessa tecla, mas se você quer aí soluções para combater incêndio, para prevenir incêndios, a gente tem que ficar sempre esperto, né? Porque a gente não sabe como é que as coisas são. Então, previna-se junto com a Indafire. A Indafire tem a tradição de muitos anos, tem soluções para tudo, para sua casa, para o seu condomínio, para onde quer que seja. A nossa Indafire tá aí, todas as informações também na tela da Indafire. E é isso. E vamos seguir. Vamos seguir. Hoje o papo vai ser muito bom. Ela é uma pessoa que tem uma história vasta e não só é nova de idade, mas tem uma história longa aí para falar. A gente vai falar sobre psicanálise, a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre pessoas. Tô aqui com a Marcela Buono. Marcela, tudo bem, querida? Tudo jóia, que prazer, que alegria poder estar aqui, Rui. Obrigado você ter vindo aqui, ter atendido o nosso pedido. Psicanalista clínica. Sim. Política também. Política também. Você entrou nessa história de política faz duas eleições? Já a caminhada a gente vem crescendo, né? E estou como suplente de vereador. De vereador. Isso. Que legal. E você atua na prefeitura, né? Sim, funcionária pública também na área da assistência social. Quem gosta de gente, gosta de gente, Não tem como, né? Não tem. Eu falo que o lema é pessoas precisam de pessoas. É verdade. Sempre, né? Sim. Marcela, e você não é de Indaiatuba, né? Você é de São Paulo? Você é Sou de ABC? São Paulo. Nasci em São Paulo. A primeira infância foi no ABC, Santo André. Uhum. E ainda pequena vim para Indaiatuba. Foi uma decisão dos meus pais e eu falo que foi o maior presente que eles puderam me dar. Me trazer para Indaiatuba. E a tua formação de vida, então, foi aqui? Todinha aqui. Casei, separei, tenho um indaiatubano. Que legal. Meu filhão. Como é que chama o filho? Pedro. Quantos anos tem o Pedro? Completa 17 agora. Que em é novembro isso? Já. Você é nova, menina. Mas eu comecei nova também. Casei com 18. Casou cedo. Casei cedo. Quando eu vejo que essa conta tá chegando pro meu filho, eu me pergunto, caraca, como assim, né? Como assim? 17 anos, então. Ele vai fazer 17 anos. É um moço, já tem 1,84 m. Que beleza. Vai seguir os passos da mãe, não? Não, ele tá caminhando pra direito, ele quer fazer direito. Sim, legal. Muito legal. Você sabe que foi meu primeiro sonho, né? É mesmo? Queria fazer direito. Fiz 1 ano e meio. Marcela, dizem, eu cheguei a fazer, eu sou jornalista, né? Fiz jornalismo, mas cheguei a fazer 2 anos de psicologia. Olha só. E aí
todo mundo falava, né, na época, assim, as pessoas falavam assim, eu sou bem mais velho que você, mas o pessoal falava, você é louco, coisa de maluco, fazer psicologia, imagina. E psicanálise, hein? Como é que entrou na tua vida? Falou, não, você tem alguém na família? Algum psicanalista na família? Não. Como foi essa história da psicanálise? Porque, assim, é uma coisa que tem que chegar pra gente, né? Sim. Aliás, praticamente tudo, mas a psicanálise eu acho, assim, um pouco mais complexo, mais né? profunda, Não né? é bem profundo, né? Sim, então eu fui primeiro buscar pra mim, né? Eu fui fazer a análise. Então, quando eu tava ali cuidando de mim através da psicanálise como uma profissional, essa caminhada, ela durou em torno de uns 4 anos. Isso foi quantos anos você tinha? Foi recente, eu me formei tem 1 ano, então há 4 anos atrás. Ah, que loucura! É recente, Caramba. porque eu falo que o curso, né, de psicanálise, ele é praticamente uma faculdade, são Sim, 4 anos, sim. né? Eu fiz a pós também, em paralelo eu fui fazendo pós-graduação, né, em psicanálise também, e eu falo que é algo que a partir do momento que eu comecei a me cuidar, né, que é o autoconhecimento, eu acho que é uma chave, é uma ferramenta, né? É importantíssimo, muito importante, né? E através disso eu descobri uma profissão. Realmente foi muito gratificante, porque até a minha própria psicanalista, em um momento do que a gente estava ali cuidando, ela falou pra mim, você seria uma excelente profissional. Aí eu falei, poxa, até não, esse apadrinhamento, né? Caramba, que legal. E despertou em mim muito latente e eu fui atrás. Você foi atrás? Fui atrás, fui fazendo em paralelo com campanha política, uma loucura. Sim, porque isso que eu ia perguntar, você estava junto com a história política, né? Sim, os primeiros você anos já não. Funcionária pública, não, né? Sim, já. Também funcionária pública, eu trabalho, né, nos horários intercalados, Sim. então antes e pós, e final de semana, né, porque tem muita gente também que pode só à noite, Sim. ou pode muito cedo. Eu era uma mesmo paciente que ia às 6 da manhã. Tá. Você tem que estar muito afim, Do né? primeiro time. Exatamente, acordava, escovava o dente e já partia para o consultório, eu fazia presencial na época. E aí como que foi? Você falou, bom, agora aí a tua psicanalista falou, você tem um jeito para o negócio e tal, aí você falou, vou atrás. Na verdade, o que acontece? Como eu trabalho com pessoas todos os dias, né? Eu trabalho na prefeitura aqui de Indaiatuba. Qual é exatamente a tua função? Você falou que você trabalha na assistência social lá dentro? Social, você ajuda o quê? Pessoal Bolsa Família? Exatamente, pessoal que eu estou como gestora do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família aqui do legal. município. Tá. E eu, enquanto gestora, eu coloco a mão na massa, eu também atendo, né? Então, a gente tem os CRAS, que são centros de referência da assistência social, onde as famílias procuram, e tem um entrevistador. Então, por vários momentos, eu também faço os cadastros, eu tenho esse envolvimento com pessoas simplesmente pelo fato de gostar de gente. Claro. Porque, enquanto gestora, muitas vezes poderia não atuar, Sim. porque a gente tem uma outra parte administrativa para tocar. Sim, tem outras Mas eu me responsabilidades, jogo, né? Então, eu gosto. Tá. E você acaba cuidando das pessoas, porque quem chega na assistência social não está no seu melhor momento. Não entendi. Né? Quem busca por um benefício, quem busca por passar com um assistente social, que no caso eu não sou assistente, mas busca o benefício, o cadastro, a gente faz um atendimento, a gente tem ali uma acolhida, né? E esse acolhimento, essa questão humana, eu acho que eu tenho muito forte, muito presente, até por conta da minha mãe. Porque a minha mãe, lá em Santo André, quando morávamos lá, ela era uma pessoa muito engajada, né, na parte social, inclusive do bairro. Então, a gente tinha ali algumas vulnerabilidades que as pessoas procuravam pela nossa família. Dona Cristina, eu precisava ir num hospital e a pessoa não tinha carro. Minha mãe pegava, enfiava no carro a galera e levava. Várias situações. E a gente pequena, né? Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, a Carla. A Carla é 8 anos mais velha. Então, ela era adolescente nessa época e eu era criança, né? E a gente ia junto. Então, eu sempre vi, né? A minha mãe sempre foi o exemplo de ajudar o próximo. Foi uma coisa que você estava ali convivendo e Sim. Isso talvez não. Com certeza te alimentou para isso, né? Sim. Para ir para E ao longo, né, dos tempos eu fui crescendo e eu também me tornei essa pessoa que sempre olhei para o próximo, que sempre, né, me importo de verdade. Eu cheguei a ter uma pessoa na minha vida que por momentos ele falava assim: por que você pergunta para as pessoas se elas estão bem? Porque eu me interesso. Né, pela resposta delas. Não é uma pergunta automática, simplesmente, e aí, tudo bem? Tudo bem. Sei. Mas você não quer ouvir. Eu tenho interesse no próximo. Ô Marcela, você falou um negócio importante. Você também já foi aquela coisa da amiga que sempre dá colo, que traz aqui, vem cá, você era isso? As pessoas, até porque hoje. a pessoa que... creio eu, tá? Não vou dizer que é
a maioria, ou 100% das pessoas que vão para psicanálise, mas tem muito isso, né? Sim, até hoje, né? Eu tenho amigas, porque aí quando você é amiga, você não é profissional, né? Mas as amigas mandam mensagem, ligam, a gente toma café. Qual que é a sua opinião? O que você acha disso? Né? Aconselhar. Sempre fui essa pessoa desde a adolescência. Porque também. eu sempre fui... A minha irmã que fala, né? Eu sempre fui muito comunicativa, muito ativa. E aqui em Indaiatuba, eu me descobri. Porque quando a gente morava lá em São Paulo, era assim, não fica no portão. Sim, né? um pouco mais perigoso, muito. né? E aí aqui, quando eu cheguei, eu tinha 10 anos, meu pai falou, toma Calói. Ele me deu uma Calói, a gente morava no Pau Preto. E ele falou, pode sair. A gente não fechava o portão de casa. Né? Até hoje a gente não fecha. A gente, né, Indaiatuba é uma bênção. Então, assim, quando eu tive essa liberdade, eu me relacionei muito, eu cresci muito. Então, eu sou uma pessoa que sempre tenho pessoas. E essas pessoas sempre, né, na adolescência eram coisas muito, né, irrelevantes, falando hoje, mas naquele momento eram importantes. Sim, quando a gente muito. falava de aconselho, me aconselha com um namorado, com um amigo. Enfim, sempre foi isso. Só que eu nunca tinha olhado para pensar em psicologia, em psicanálise. Não. Eu sempre fiz isso, né, de uma forma muito natural e nunca tinha considerado isso ser uma profissão. Tanto que eu fui fazer depois direito, fiz 1 ano e meio, aí tomei uma decisão, fiz uma escolha, que foi casar. Então, eu abri mão disso, né? Eu falo que hoje talvez eu pensaria diferente. Mas, enfim. Até porque você era muito nova. Muito nova. Eu queria casar e ter filho. Tá. Eu queria ter família. Foi sempre um desejo. De qualquer maneira, foi uma bênção que você tem teu filho. Sem dúvida, isso é não. E fui muito feliz. Fomos casados por 10 anos, né? Com o pai do meu filho. E valeu muito a pena. Só que eu era muito jovem. Conforme eu fui amadurecendo, a gente foi se desencontrando, né? E aí você acaba querendo ser feliz. Porque acho que a gente veio nesse mundo para ser feliz, né? É verdade. Para viver bem. Então, quando não funcionou mais, a gente se entendeu e achou melhor, né, seguir caminhos diferentes, mas algo sempre nos unindo, que é o Pedro. Claro. Você, a gente falou mãe, a gente falou política, Sim. que sim, funcionária pública, mulher, e a gente não falou o lado psicanalista. Claro que a gente está falando sobre isso, mas isso, assim, você atua clinicamente, assim, no consultório, né? Você tem um consultório que você atende as pessoas. Eu atendo, na maioria das vezes é online, até por uma preferência mesmo do paciente, né? E quando é presencial, a gente tem aquelas salas que eu tenho uma parceira que eu faço, eu alugo a sala, né? E faço o atendimento presencial. Então, mas a maioria é online. As pessoas preferem essa comodidade, né? Eu acho que a pandemia trouxe mais isso. confortável, né? E até o comprometimento, né? Sim, porque é aquela coisa, é só ligar o computador, o celular, da onde você está. Eu mesma, algumas vezes fiz de dentro do carro, no celular, em hora de almoço, sabe assim? Extraindo essa coisa da psicanálise dentro de você, Marcela, porque hoje em dia a gente tem muita coisa para mexer ou para ajudar o ser humano. Não estou dizendo que nem quero falar que são coisas boas ou são coisas ruins, mas cada dia a gente ouve uma coisa nova. Sim. Claro que a psicanálise é uma coisa desde sempre. A gente ouve falar desde que a gente se entende por gente. Mas existem terapias, existem... que é? Agora a onda é fazer constelação. Não, agora o grupo não sei o que das pessoas. Qual que é o teu foco, assim, quando você tem uma especialidade, vamos dizer assim, se é que isso é possível dentro da psicanálise, Marcela? Que você... Eu trabalho assim, Rui, eu atendo muito mais mulheres, né, do que homens, eu atendo todos, eu só não atendo crianças, né, e adolescentes, porque aí você tem que fazer um trabalho conjunto com a família, né, então o meu foco são pessoas já mais maduras, adultas. E, de uma forma, o que eu posso dizer? A gente trabalha muito, né, a psicanálise clínica, que é a minha formação, então é a base freudiana, só que a gente tem que ser contemporâneo. Então, eu trabalho muito a questão da individuação, que é Jung, que a gente trabalha o inconsciente, o consciente, e procura buscar essa autenticidade, né, do paciente. Trazer essa homeostase, essa harmonia, né, mediante as suas dores. Então, eu acho que cada pessoa é um universo, né? Então, a gente é um trabalho muito individualizado. Eu busco mais recursos, por exemplo... Falando do mundo atual, as pessoas querem se curar e querem se curar rápido. A psicanálise ela é um processo, e esse processo, quem dá o tempo e prazo é o próprio paciente. Né? Eu falo por mim.
eu mesma fiquei 4 anos trabalhando uma dor ali, algo que a gente procura normalmente a psicanálise, né? Um profissional. Isso quando você foi pra psicanálise? Sim, foi pela Você dor. pode falar por que você foi? Posso. Nunca falei, mas posso. Não, aqui, mas é uma coisa... Não, mas Não, fica eu me à vontade, sinto confortável, Marcela. claro. Não, senão eu falaria, vamos pular. Não, tranquilo. Foi um relacionamento. Foi um relacionamento que funcionou muito, era muito bom, mas tinha algumas questões que eram inegociáveis. E aí eu batia na tecla, porque gerava dor. E aquilo trazia tanta dor, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa tão boa, que era um conflito muito grande pra mim. Tinha um lado aqui e um lado aqui. Muito. Só que Caramba. assim, era 90% funcional, só que os 10 quebrava os 90. Sei. E aí, através disso... Olha que loucura isso, hein? Sim. Ó, pra você que tá vendo isso aí, é importante, que às vezes a pessoa fala, peraí, o equilíbrio, olha, 90 e 10. Não, e assim, claramente, eu afirmo hoje, né, Caramba. super superado, porque foi pela dor que eu busquei. Desculpa só te interromper, você tava junto, vocês estavam juntos, quando você foi atrás, você não tinha terminado. Não, porque a pessoa insistia que eu era o problema. Tá. E muitas Jogava vezes... a bomba no teu sim, colo. E muitas vezes eu fui, porque, Sei. né, relacionamento são 2 pessoas. Claro. E não tem jeito. Mas tem algumas coisas que acabam sobressaindo do outro, né? E todo mundo precisa... buscar se harmonizar, Sim. né? É uma realidade. Eu acho que a pandemia ela desmistificou muito esse tabu, essa questão de terapia coisa de louco, procurar psicólogo, psicanalista, para quem é doente, o próprio psiquiatra. Eu mesma sou uma pessoa que muitas vezes a gente aconselha a pessoa a procurar, mesmo estando comigo, porque foge, né? Precisa desse auxílio. Muitas vezes eu falo assim, é como uma doença no coração. Você não precisa procurar um médico e às vezes passar a vida tomando aquele remédio. A questão da psiquiatria não é diferente. Né? É uma questão, às vezes, de um hormônio que você não produz, você vai precisar daquele remédio. E tá tudo bem. Eu acho que ruim é se não tivesse solução. Se não conseguisse nada. Exato. Né? Então, assim, essa questão de eu ter ido buscar foi justamente porque a pessoa que eu me relacionava, ela dizia, você precisa procurar ajuda, vai pra terapia. E eu aceitei o conselho. Aliás, eu sou grata, porque foi através dele também, né, que eu fui descobrir minha profissão. Entendi. Então, eu só vejo... Eu procuro sempre ver o lado bom, porque eu acho que tudo tem um lado bom. Né? Então, eu olho para trás hoje e falo que bom que eu aceitei esse conselho, porque eu nunca me pertenci tanto. Ô, Marcela, ele era... O que era? Marido? Não, foi um namorado. Foi um namorado. Foi um namorado, uma relação de 5 anos. Os primeiros anos foram muito conflitantes. A gente ficava bem e brigava, aquela coisa do vai e termina. Sei. Fica bem e termina. A saudade, você não consegue ficar longe, quando ficar perto, briga. Tá. E eu acho que isso, para as mulheres que estão nos ouvindo, principalmente, que eu acho que são a mulher é um pouco mais aberta, né, para buscar. Busque. Porque tem algo que não está legal e que você precisa entender em você. Se sente alguma coisa de... Você hoje daria esse conselho pra você, se fosse lá atrás? Sim. Você não demoraria tanto? Não. Porque as pessoas às vezes demoram. Eu fui resistente. Não é por aí, Os 2 Marcelo? primeiros anos foi esse bate-cabeça. Olha, 2 anos? Sim. E depois disso, a mudança foi em mim. Né? Eu me recordo muito que é natural da gente, e você como um semi-profissional aí também da área da psicologia entende. A gente fala do outro, né? Sim. Que a gente transfere. O outro, e por muitas sessões o outro. E aí quando você se observa e traz para você, você vê questões em você. Né? Que é aquela coisa, não tem o certo, errado, o bom ou ruim. A questão do se cuidar, ela vai além disso. Sim. Né, Rui? E foi exatamente através da psicanálise, né, fazendo análise, que eu comecei a olhar para mim, entender as minhas dores, os meus traumas, e que era um gatilho, né, para aquilo tudo. Você buscou, você cavou isso aí, foi encontrar? Essa é a palavra. Eu falo que o profissional, ele é um arqueólogo, Sim, né? ele vai buscando ali, né? Exatamente. E aí o paciente vai, né, ele também vai se permitindo, porque eu acho que o que me ajudou muito, de verdade, foi a minha vontade de querer sair daquele lugar. Tá. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu não queria ficar na dor. Porque a gente pode procurar fazer a análise sem ter algum motivo, né, plausível ali. Só realmente querer buscar se autoconhecer melhor. Mas a maioria do ser humano vai pela dor, né? Não tem jeito. Mas naquele momento eu fui muito fiel a mim. Tá. Sabe? Eu falei assim, eu quero sair desse lugar. Então você foi também pela dor, mas daí pelo amor a você. Exato. Amor próprio. Exatamente. Ô, Marcela, e essa história de... Porque hoje em dia a gente tem, agora, dentro da tua experiência, Sim. e é bom
porque muita gente, mulheres, várias mulheres, homens também vão assistir, vão ouvir o que a gente está falando, mas dentro dessa história, o que você acha que talvez seja hoje, nesse momento aqui, a gente está em agosto de 2025, o que pega para destruir assim uma relação, principalmente uma relação amorosa que envolve uma relação de amizade, envolve outras tantas relações. Mas o que destrói? É a agressividade de palavras? É o desprezo? O que você pode falar para quem, de repente, pô, eu passo por isso e vai dar um clique, de repente, nessa pessoa que está assistindo a gente? Olha, Rui, eu vou falar por mim, né? Após esse relacionamento, que eu acho que é muito legal a gente poder falar da gente, né? Dessas experiências. Sim, é importantíssimo. Sim, e eu vou falar de uma forma muito franca com você e mais honesta impossível. Eu acho que é a falta de Jesus. De verdade. De uma fé de Jesus, né? Sim, porque eu acho que isso é... A simbologia do amor de Jesus. Exatamente, né? Que é o que falta hoje nas relações. É mesmo, você acha isso? Eu acho. Eu posso te falar com propriedade que, por exemplo, hoje, quando eu buscar um novo relacionamento, isso tem que ser o meio da relação. Sabe? Coisa. Porque o que falta é essa falta de empatia, essa falta é o individualismo, né? A sociedade ela está individualista. Muito, muito. Então as pessoas... É uma falta de compaixão, é uma falta de querer dar certo. As pessoas já casam pensando em se separar, as pessoas já casam pensando esse é meu, aquilo é meu, aquele... Como vai dar certo? Eu entendo que a gente, né, tem que ser racional, tem que organizar toda essa parte, mas assim, a gente já vê advogados dando os conselhos de como casar de uma forma segura. Não, então aí você fala, pô, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Então eu acho que as pessoas têm que buscar as mesmas coisas, tem que ter essa questão, esse direcionamento, né, de ter esse amor aí de algo maior, né, para poder funcionar. E eu acho fantástico isso, mas esse Jesus que você quis dizer não me corrija se eu estiver errado. Não é a religião em si, mas é a ideia de Jesus. Do amor de Jesus. Do amor de Jesus, né? Exatamente. Aquele personagem... A religião independe. Né? Eu acho que toda religião que te leva ao amor... Jesus é amor, Jesus sobre é amor, isso, Jesus né? é amor. Então eu acho que independente da religião, seja qual for a sua religião, mas eu acho que ele tem que ser o centro. Sim, né? Entendi. Eu acho que é sobre isso, antes de qualquer questão aqui de nós, meros humanos, entende? Porque o que falta hoje é isso nas famílias, inclusive, falta. né, Rui? Eu acho que eu, por exemplo, eu falo, hoje eu tenho um direcionamento diferente, né? A minha religião, a minha escolha. E hoje eu olho, por exemplo, na criação do meu filho. Eu só não me arrependo porque eu não tinha consciência, porque eu não sabia da importância disso. Mas a partir do momento que eu busquei e me encontrei, eu vejo mudanças dentro do meu lar. Né? Então, eu acho que esse direcionamento de ter ali uma questão da religião com você, essa espiritualidade, você tem que cuidar disso, é muito importante. Né? Você, como psicanalista, atende várias pessoas e atende muita gente nessa história da prefeitura também, desse trabalho aí que você faz lá, ajudando, né, as pessoas de várias maneiras. Fora essa história, isso que eu achei fantástico isso que você falou. Pô, o que é? Jesus. Achei que você ia falar, sei lá, 300 mil outras coisas, menos Jesus. Agora, o que você acha que é o mal da humanidade hoje? Você enxerga o mal do homem hoje, o mal das pessoas. Eu acho que é o egoísmo, hoje. né? É o egoísmo. A gente falou de individualidade, mas o egoísmo eu acho que o egoísmo, as pessoas... eu acho que a gente está vivendo... A gente vem vivendo algumas mudanças, ainda que doses homeopáticas, mas eu acho que a gente tem que ser esperançoso e acreditar que eu acredito que o bem é maior que o mal. Claro, né? claro. Claro que a notícia ruim, ela tem um poder, né? Absurdo. Muito maior. Mas a gente vê tantos gestos, tantas atitudes que nos orgulham e que nos colocam no lugar de humanos. Né? Porque a gente vê hoje as pessoas muito... o que eu vou ganhar com isso? As pessoas não se importam com... A gente vê situações que a agressividade se torna normal. Que as pessoas não se comovem com um ato que acontece na tua frente. Você sabe que eu tenho uma dificuldade tremenda, né? Por exemplo, a minha irmã, ela é muito mais, assim, racional que eu. E é o que a gente fala, não existe certo ou errado, né? É perfil, é personalidade. Claro. Mas eu sou uma pessoa... Como eu digo, eu me envolvo, aquilo me perturba, tira a minha paz. Esses dias eu parei tudo no meu carro à noite, estava indo comer um pastel na casa da minha mãe com a minha irmã, parei o carro no meio da rua, ali na Vargas.
Meus cachorros dentro do carro, tranquei o carro, fui socorrer o cachorro que estava sendo atropelado, foi atropelado, peguei o cachorro querendo avançar porque estava nervoso. A moça que atropelou sem intenção nenhuma veio socorrer junto, ela levou no veterinário. Sabe, aquilo me dá um prazer de, tipo, sabe, trabalho feito, concluído com sucesso. Sei. Eu não consigo sair daquilo e falar, dane-se o cachorro, entende? Então eu acho que eu não sou perfeita, muito longe disso, sou cheia de defeitos. Claro, todos somos. E dentro de casa a gente é mais ainda, né? Sim, porque quando a sem gente dúvida. não tem nenhum filtro. Que é o nosso reino ali, a gente acha que... Exatamente. A gente sabe que a gente é amado. Essa é a verdade. Então, assim... Mas eu procuro todo dia buscar ser um ser humano melhor. Até porque a gente tem que ser exemplo, né? Eu falo que a maternidade trouxe isso. A maternidade sempre muda, né? Porque primeiro você tem que ter uma resiliência que você não tinha. Segundo, que você tem que entender que se você não for um bom modelo, o seu filho vai repetir aquilo e vai se tornar também um ser humano não saudável. Eu falo que o que eu mais almejo, né, em relação ao meu filho é que ele seja um adulto funcional. Tá. Eu acho que é isso. E você falou que ele quer fazer direito. E essa idade que ele tá também não é fácil também, né? Aliás, Não. qual idade que é fácil? Vamos combinar, né, Você Marcelo? sabe que quando eu tive um podcast, né? No Bastidores aqui a gente conversou 5 minutos, você eu falou, comentei. É verdade. Mas não falei sobre o que era esse podcast. Inicialmente eu comecei com uma amiga e nesse podcast a gente falava sobre essa questão de autoconhecimento. Tá. Aí ela engravidou, eu ia entrar em período, né, de campanha, a gente não pode ter nenhum não programa, pode ter nada, né? então a gente cancelou. Mas ainda um período que eu poderia, eu fiz sozinha. E aí eu trouxe algumas pessoas para entrevistar. E aí uma dessas pessoas que eu trouxe para entrevistar é a Cláudia Alaminos, de São Paulo, né? Uma psicopedagoga fantástica. Rui, que mulher incrível. Porque a adolescência é algo tão desconhecido para nós e para o próprio adolescente. Sim. Né? Ele não se conecta com ele não se entende. Eu me lembro da minha adolescência. Sim, a gente lembra das nossas, brincava né? de Barbie e ao mesmo tempo queria ser mocinha. e aí montava as coisas para brincar de boneca e olhava para aquilo, não fazia sentido. E aí fora que você vai se sentindo, né, diferente e é um universo que o adolescente não se encontra fácil. E que a gente fala que é a aborrecência, a gente fala que aquele menino é insuportável e ele vai absorvendo tudo isso. Sim. Né? Então é a questão do acolhimento, é a questão de entender que é um momento da fase da vida dele, é um período, né? Então o Pedro viveu este momento. E eu fui buscar recursos. Tá. Porque eu acho que é isso que hoje, essa caixinha aqui... o tal do celular. Ela é fantástica nesse sentido. Porque hoje todo mundo tem acesso. É verdade. Todo mundo consegue buscar uma informação de qualidade. E foi o que eu fui fazer. E compartilhei no podcast, porque eu falei, eu preciso propagar isso. Questão de adolescência com bebida, que foi algo que me trouxe uma aflição muito grande. Eu estava em campanha, foi assim o ápice do caos da minha vida. Né? Meu filho descobriu, como todo adolescente em algum momento vai descobrir, só que eu me senti impotente. Sim. E aí, dá desespero, né? Desesperada. E eu fui buscar diversos recursos, né? E a Cláudia foi uma das pessoas que eu trouxe. Ela é uma querida, inclusive, você sabe os desafios, né? E ela falou, eu vou. Ela veio num sábado, saiu do Morumbi para me atender. Que legal. E, assim, uma querida mesmo, uma pessoa que vale a pena conhecer. E aí ela trouxe todo um vasto conhecimento, né? Que é uma questão muito maior do que os pais pensam, porque hoje os pais fazem apologia, né, à bebida. Eles dão dentro de casa. E isso tem um reflexo muito profundo. Sim. E aí eu, enquanto psicanalista, aí a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu em casa me senti impotente, não sabendo como conduzir aquilo. E aí, graças a Deus, passamos. O Pedro, ele é uma bênção. É que foi assim, eu falo que eu aumentei o problema. É um fato. Tá, né? Tem isso eu, mesmo. Eu potencializei. É verdade. Hoje eu olho e falo, caramba. Mas eu agradeço, porque se eu potencializei também, eu já consegui voltar ali as coisas no lugar, entendeu? Então, o Pedro, ele é um menino muito tranquilo. Ele é um adolescente muito do bem. Entendi. Assim, muito tranquilo nessa questão de ser um bom rapaz. Tá. Marcelo, a gente agora pulando para o lado político, que você domina, óbvio. Você como suplente já está nessa história aí, já segunda eleição que você participou agora. Terceira. Terceira já? Terceira. Pô, você vê, aí você tem uma experiência política já convive, trabalha, atua na prefeitura, atua como funcionário. Política. Você gosta de política? Gosto. A gente vive um momento complicado no mundo. A gente vivia até pouco tempo, era no Brasil, agora a coisa já tomou uma outra proporção. O quanto você acha que toda essa loucura
eu não sei se também está acontecendo com você nesse exato momento, mas o que mexe com as pessoas também, isso, a gente sabe que mexe por conta dessa polarização que existe, principalmente aqui no Brasil, e existe uma certa ignorância também, eu acho que todo exagero, né, que existe em cima de algumas situações, pessoas e tudo mais. O quanto você acha que isso mexe com as pessoas, essa história política que a gente vive no mundo e no Brasil agora? Assim, você tem assim, relatos de pessoas que você trabalha que passam isso para você, não? Olha, Rui, o que eu vejo? Eu vejo assim, que a gente vive esse extremismo, né? E o extremismo, ele não é saudável em lugar Nada, né? nenhum, né? Em nenhuma das nossas, né, relações, porque eu acho que o caminho do meio, ele é muito saudável, né? Ele é muito bem-vindo. Eu acho que eu me posiciono, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que ouvir um lado, ouvir o outro e a partir dali conduzir. Eu acho que esse é o caminho. O Brasil está precisando disso. E as pessoas inventam, não, isso aí está em cima do muro. Isso não existe. Né? A gente tem que equilibrar. Eu acho que a vida é feita de equilíbrio, né, Esses Marcela? extremismos vêm mostrando para o Brasil aonde a gente está, né? E a gente não vai entrar aqui em lados, né? Não é sobre lados, é sobre o Brasil. Somos uma nação, somos um só. Então eu vejo que isso adoece as pessoas, sim. Principalmente essas que são mais viscerais, que vivem esse extremismo. Conheço pessoas que saíram daqui de Indaiatuba e foram morar fora do país por uma questão de sanidade mental. Claro. Né? Porque você vai criando inimigos e você vai vendo uma violência involuntária, e isso tem um reflexo. Porque quantas famílias não se romperam por causa desses extremismos? Não pode mais reunir no Natal. Aonde que isso é saudável, gente? Né? Então, eu acho que isso é algo muito grave, é muito sério e mostra o quanto a nossa sociedade está doente. Isso é um fato. Eu falo como política e falo também como psicanalista. Né? E como ser humano. Também. Né? Que vive, né? Você vivencia isso. Sim. Todo dia, né? Exato. As pessoas hoje têm medo, né, de falar o que pensam. Nas redes sociais, não. Mas presencialmente as pessoas temem. Numa reunião, numa festa. Porque aquilo ali, se você coloca o seu lado político, às vezes, num negócio, ele é desfeito. Sim. E todo o valor do seu negócio e tudo que realmente você ia oferecer, não, aquela pessoa não serve. Isso é o fim dos tempos, a gente viver uma situação dessa. Isso precisa ser retomado de uma outra forma, né? A minha filha mora 7 para 8 anos já. Ela tá minha filha mais velha mora na Austrália. E ela... Foi uma opção dela, Austrália, enfim, por N motivos. E ela conta, e a minha esposa recentemente foi para lá com a minha filha mais nova, e a minha esposa me relata isso praticamente todos os dias que a gente conversa, acaba caindo nesse assunto. Praticamente todos os dias. E é o que a minha filha já falava. As pessoas lá, elas têm um outro sentido da vida que não é o nosso. Aí você vai falar, Rui, tá falando isso? Lógico, os caras são australianos, moram do outro lado do mundo. Eles não dão os valores que a gente dá para certas coisas, principalmente as coisas materiais. Lá eles querem, sim, todo mundo quer ter uma vida boa e tal. Mas aí não existe esse extremismo. Exatamente isso que dá para... É nítido. Sim. Que as pessoas têm um equilíbrio, sabe? Por isso que é um país que não tem violência, não tem uma série de coisas. Mas o Brasil é muito melhor. Até que ponto, né? Então eu acho que as pessoas fazem, criam o mundo delas, né? Então, nós, brasileiros, nós temos isso. Você vê, aliás, vindo para cá, não sei se você viu essa notícia, de 2 grandes empresários, o Sidney Oliveira, lá da Ultrafarma, mais o dono da hoje cedo Fast presos, Shop. né? Pô, os caras presos, porque eles pagavam propina para um cara do governo que ajudava eles em auditorias, né? Que facilitava. Sim. Quer dizer, você vê que loucura, os caras já são podre de ricos e ainda vão para cima. Então eu acho que assim, a coisa é muito mais enraizada aqui no Brasil do que a gente imagina, né, Marcela? Sim, é uma ambição, né? Não anseio, um desejo do ter. Ter, né? E a gente volta para a psicanálise, né? Voltamos para que aí é a questão do ser. A gente Sim. precisa se conhecer, a gente precisa... Eu falo por mim, Rui. Eu tive uma vida muito confortável, fui casada, a gente foi muito bem sucedido. Eu me recordo que construímos juntos, por quê? Eu tinha apenas 18 anos, mas a gente foi caminhando junto. Eu dei a segurança, eu dei todo o suporte para que ele voasse, né? Então, ele realmente almejou e construiu e conquistou
não muitas outras coisas. Sim. Eu digo na questão na parte mesmo, né? Ele era empresário, enfim, ele cresceu bastante. Sim, você ajudou, e nós, claro. Sim, e nós desfrutamos juntos disso. Claro. Então, eu tive uma vida muito confortável. Falo financeiramente, Sim. né? Uma estabilidade muito grande. Você tinha uma diferença de idade? Tínhamos. Hoje, eu acredito que hoje ele esteja, acho que 48. Tá. Tenho 37, Tá. acho que é 48, 49. Tá, Agora eu não um me pouco mais de recordo. 10 anos, 10, 11 anos. E aí, o que acontece? Eu vejo que a minha essência sempre foi a questão dos valores, né? Sobre você ser a mesma pessoa tendo ou não Independente do que você tem. dinheiro. E eu consegui transmitir isso para o meu filho, graças a Deus. Porque quando quando nos separamos, a minha realidade, claro que a dele também se torna outra. Isso são dois CPFs, um CNPJ, né? É isso aí, é isso aí. E as coisas mudam. E eu me adequei, né, à nova realidade. E essa realidade, graças a Deus, ela é boa, mas não chega nem perto do que tive. Tá? E aí, o que eu falo sobre isso? Eu não perdi os meus valores, a minha essência. Então, eu digo assim, até de questões de alta sociedade, eu frequento os mesmos lugares, porque as pessoas sempre gostaram de mim. Sim. E isso é uma construção que é sobre você se conhecer. É sobre você saber o seu valor sem você ter um cartão bacana, um relógio legal. Isso abre portas. A primeira porta pode ser que ela abra, né? Mas isso não se sustenta. E vai fechar, de repente, em algum momento ela se fecha também, porque aí, como eu trago pra mim, claro, a realidade mudou, o cenário é outro, e aí? E aí que eu continuei sendo respeitada, admirada pelas pessoas da mesma forma. Então, eu falo que tudo é um aprendizado e eu sou muito grata a tudo que eu já vivi, porque foi o que me trouxe até aqui. Claro, né? Então, eu tenho muito respeito a tudo que eu vivi, porque eu consigo olhar dessa forma. Então, eu falo que as pessoas precisam se conhecer. Porque por uma fragilidade, por uma insegurança, por questões, né, que às vezes seus traumas lá da infância, você quer se garantir numa roupa legal. A gente vê hoje as pessoas no Instagram, né? Eu gosto de postar quando eu tô bonita, não quero postar minha pior foto, não, não é sobre isso. Lógico. Mas é que é uma necessidade, é uma doença, né? Vira uma patologia. As pessoas buscam cada vez mais uma perfeição, se garantir no ter, e é muito frágil. Sim. E é muito fugaz, porque as coisas mudam muito rápido. Pô, muda demais. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas se perdendo. Sim. Eu falo pra você, por exemplo, esses dias o meu contador, né, recentemente, imposto de renda, essas coisas, e aí ele conversou comigo, e ele é meu contador desde os meus 18 anos. E aí ele falou, Marcela, eu compartilho isso porque é sobre as pessoas refletirem, né? Não é se enaltecer, não. É para que as pessoas tragam para elas de uma forma que também possa fazer sentido. E ele falou para mim, eu te admiro muito e você devia falar com as mulheres sobre isso. Porque você tinha um padrão de vida. Eu conheci você, né? E assim, você é assim, a mesma pessoa. E eu acho que isso é tão legal porque é o que vale nessa vida. É ser, não ter. Olha aí. Você vê que coisa, né? E nós estamos falando, e a Marcela, psicanalista e tudo mais, contando isso, abrindo o coração, falando coisas... Nunca falei isso pra ninguém. Isso é fantástico. E é o que eu falo, agora já vou aproveitar o gancho, que falar uma outra coisa que ajuda muito as pessoas, independente de você, do que você esteja passando, é o esporte. Não é verdade, meu caro Lucas Cardoso? Não é verdade, Marcelo? Com certeza. O esporte ajuda muito. E se você, homem ou mulher, quiser fazer futebol, treinar futebol, nós temos o treino de futebol para adultos, Soccer Experience em Indaiatuba. Tem para as mulheres? Tem para mulher também. Quando que vai ser aula experimental? Quando quiser, é só agendar. É só agendar, ó. Tá aí, o Lucas tá colocando as informações, tem o WhatsApp aí na tela. Eu vou te passar os detalhes para você marcar sua aula. Para todas as idades, tá? A partir de 17 anos. São treinamentos diários, são vários dias as aulas. Os treinos duram 1 hora e aí faz a parte física, faz a parte de reativa, que é muito legal, funcional e de os fundamentos do futebol. Fantástico. Então eu jogo bem pra caramba, eu jogo mais ou menos, que todo mundo acha que é craque, né? Na verdade, homem acha que tudo é craque. Mas vai lá, você vai treinar com a gente, vai ser muito legal. Vai aperfeiçoar. Tenho certeza, você vai gostar. Joga bem vai aperfeiçoar. Aperfeiçoa, exatamente. E quem não joga muito bem vai
vai ficar bom. É isso. É isso. Então conheça a Soccer Experience em Indaiatuba. São várias arenas aí pra você experimentar. Além da Soccer Experience, a gente falou que é futebol, o Karatê. E tem o recado do nosso queridíssimo Eduardo. Aliás, esses dias eu estava encontrando. Pô, eu faço aula lá, não lembro quem foi, mas enfim. Vamos ver o recado do Tanaka que ele tem pra gente, pra contar pra gente aqui no nosso Quem Pode Mais. Fala aí, Tanaka! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Eduardo, da Ryakusen Dojo. E aqui é a Senpai Fernanda. A gente está aqui para apresentar um pouquinho do nosso dojo, para convidar vocês também aqui a virem conhecer a gente. A gente está localizado aqui na Secap, na Francisco de Paula Leite, ou na Geraldo Hackman, em cima da loja Montreal, ou em frente à loja Sérgio, de calçados. E hoje a gente vai ter aqui um treinamento com as crianças, então a gente tem criança aí desde 4 anos até uns 10, 11 anos. E eu espero que vocês gostem. Aí temos crianças aí de várias graduações e espero que vocês gostem também. Vem aqui conhecer a gente. Tá vendo? Tanaka, grande Tanaka. Um abraço, viu, Tanaka? Volte aqui, porque eu acho que sempre tem os campeonatos, né? O Tanaka participa, ele é juiz, né? De vários campeonatos aí de karatê por todo o Brasil. Tradição do Tanaka lá, da Liberdade. A família do Tanaka tem o principal dojo de karatê, Kyakushin, que é o estilo de karatê, Marcela. É lá, deles, da família, é lá na Liberdade. Foi o primeiro. Ai, que legal. O vô dele que trouxe há 57 anos. Trouxe esse estilo de karatê, né? Que eu também não sabia que existia. Mas é muito legal, é tradicionalíssimo. Imagina, você tem um dojo lá na Liberdade. Que fantástico. E o Eduardo trouxe pra cá, porque ele mora em Indaiatuba, então ele tem o Yakusen, que é o dojo muito bacana lá. É um esporte muito bacana, vá conhecer, né? que você vai gostar também. Legal, disciplina. Disciplina. A gente falou aqui, continuamos aqui com a Marcela Buono aqui, queridíssima, falando sobre psicanálise, sobre situação do mundo, sobre ser mãe, sobre política. Se citou, obviamente, 2 dos grandes feras da cabeça humana, eu gosto de falar isso. Sigmund Freud e Jung. São 2 caras lá do passado, mas que tinham uma visão de futuro, né? Muito à frente, né? Eu acho que, traduzindo para o momento agora, eu acho que talvez eles ultrapassassem aqueles multiversos, sabe? Eles iam para outros universos, sim, os famosos multiversos, para poder enxergar. Você tem alguém mais recente? Você terminou faz pouco tempo também, você se formou aí, você está atuando. Tem alguém recente que você fala, pô, essa pessoa, essa homem, essa mulher, chega próximo desses caras, assim? Tem alguém atual, assim, que escreve livros ou que tem alguma tendência na psicanálise diferente? Eu acho que o Winnicott é bem bacana também. Como é que chama? Winnicott. Winnicott. Né? Eu acho que ele é mais contemporâneo. Aí a gente tem também, por exemplo, adoro Brené Brown. Livros dela, você já leu? Não. E ela fala sobre a vulnerabilidade de uma forma que coloca a gente tão humano. Como é que chama essa daí? Brené Brown. Brené Brown. Ela é fantástica. Tá. Ela é uma escritora americana. E ela fez aquele... o TED, né? Ela fez e ela falava sobre a vulnerabilidade dela. Sei, o TED que são aqueles eventos de palestras. Exato, eu fiz um TED uma vez aqui em Indaiatuba. Que bacana. Muito legal. E ela falou, foi através dele... Através dele que eu conheci as mãozinhas da italiana falando. Tá. Buono! Tá parlando. Aliás, minha esposa fala muito isso, cortando só um pouco. Minha esposa fala, todo mundo vai lá e fica... As pessoas vão em alguns lugares e falam assim, amor, você tem que separar. Minha esposa também é italiana, né? Família italiana. Falei, você tem que separar. Existem os italianos e o pessoal que faz alguns cursos. Que os caras vão no curso. Olha, eu tava aqui, você viu que eu tava contigo, não, me mas controlando a primeira, já pá. Mas quando é da família, aí tá tudo Não certo. tem Quando a pessoa é forçada a fazer, enfim, não, mas completa, se segurar a mão, acho que eu não falo, viu? E eu acho que foi fantástico a Brené Brown quando ela trouxe essa questão da vulnerabilidade, porque ela traz a história dela, claro, né? E eu fui lendo alguns livros dela, então eu acho muito interessante. E não tão atual, mas algo que eu também estou buscando. Eu acho que eu comecei a falar e cortei ali esse raciocínio que pensa demais, essa mente que não para. As pessoas buscam, né, essa cura mais rápida, né, das suas dores, dos seus traumas. Buscam muito. E eu estou me formando agora, inclusive final de semana eu estou num curso finalizando sobre a hipnose ericksoniana, que eu acho que pode ser um plus, né? Porque a hipnose ericksoniana, ela é fantástica e ela atua de uma forma um pouco mais ágil devido a ela atuar no inconsciente, né? E o tempo do inconsciente é diferente e eu acho que o trabalho ali, ele é muito curativo, porque eu não sei aonde vai,
né? A gente tem ali eu falo, as pessoas têm muito medo da hipnose, sabe? Você Rui? tá terminando o curso para você poder trabalhar com essa hipnose? Ó, que legal. Pô, então já vamos deixar meio que marcado para em breve você voltar para falar sobre Vai isso. ser fantástico. Só sobre esse assunto, porque esse assunto é sensacional. É muito legal. A coisa da hipnose parece coisa de filme, de ficção. A gente vê muita questão de ilusionismo misturado com hipnose. Aí eu acho que é o que as pessoas acabam temendo um pouco, acabam, né? A hipnose clássica, eu confesso que eu não me aprofundei dela, porque eu busquei uma outra, né, linha. Ericksoniana, chama? Ericksoniana. Erickson foi o pai dela. Tá. E o que acontece? A hipnose clássica, ela tem aquela questão do comando, sim, tal. Sim. Aquilo, acho que Come uma cebola como se fosse uma maçã. Exato. As pessoas têm um pouco mais... temem um pouco isso. Uhum. E eu não acho que é o que eu busco para os meus pacientes. Sim. Porque a ericksoniana, ela faz com que... Ela quer que você se empodere de você. Lógico. E é através de... algumas metáforas, algumas sugestões, né? Eu ia usar a palavra errada, comando, não são comandos, não são comandos, são sugestões. E é uma questão muito de você trabalhar com amor. Que eu acho legal. que aí foge um pouquinho da psicanálise clínica. Mas eu sou essa pessoa que tem esse amor muito assim. A gente tem um limite com o paciente, Sim. né? Tem uma questão ali que você tem que se blindar, até por uma questão de transferência, de contra-transferência. Mas você pode ser amoroso com o paciente. E na psicanálise clínica, muitas vezes, eu não me pertencia... Opa, porque aqui eu não posso assim, isso me travava. Tá. E aí, através da hipnose ericksoniana, eu achei o caminho do meio. Ó, que legal. Entendeu? É exatamente isso. Já com o primeiro módulo, a gente já tem ali algumas experiências, talvez? Experiências, algum conhecimento que a gente já pode conduzir. E eu já apliquei. Tá. E foi fantástico. Então, é algo que é muito do paciente. Entendi. As pessoas temem, né? Tá. Você vai me hipnotizar. Não. Eu aprendi e acho legal falar, até para desmistificar. A questão do transe, né? Porque a pessoa fica em transe. O que é o transe? O transe é algo natural nosso. Sim, a gente fica direto. Que já acontece. Às vezes eu tô aqui falando com você, você tá em alfa, literalmente. Sim. Às vezes né? quando você vai estar para dormir ou quando você acorda. E aí a pessoa fala, viu, eu tô falando com você. Aí você situações. fala, não escutei. Isso é o transe. E aí você vai ter algumas sugestões que a gente vai conversando, vai falando e você vai, né? É algo que é com você. E aquilo é curativo. Que legal. Eu acho que isso é algo rápido, porque o paciente começa a entender, a sentir diferente as questões. Por exemplo, um chefe chato e a pessoa, aquilo agride tanto ela. Mexe, né? Quando você tem essas questões, esse trabalho, né, da psicanálise, da hipnose complementando, não é que o outro muda, mas você muda a sua percepção, seu prisma muda. Sim. E aquilo não te agride, não te atinge, que é o que as pessoas buscam num relacionamento, nas dores que elas sentem com elas mesmas, né? A gente vê pessoas em tristezas profundas. É verdade. Então, eu acho que buscar essas ferramentas, né, trazendo, é alguém atual, tal, junto com essa atualidade que eu coloco para você, citando algumas pessoas, eu cito aqui esse recurso. Que legal. Que eu acho que isso é fantástico, porque é muito gratificante. Eu falo que eu sou super humana, né? E eu não estou acima dos meus pacientes. Lógico. Eu sou tão humana e tão cheia de traumas, né? Quanto todos mas eles, eu falo que um psicanalista, ele vai com o paciente até onde ele foi com ele. Que legal. Né? Legal. Então, o nosso desafio, nesse curso de hipnose, inclusive, eu tive uma descoberta, uma descoberta, assim, absurda, de um trauma meu, que foi algo assim que hoje eu já olho de uma outra forma e eu falo, gente, e eu nem estava em transe, eu nem estava sendo ali, fazendo, né, sendo paciente, apenas no aprendizado em alguns momentos. Só no aprendizado você se ligou disso. Eu tive um insight. Que loucura. E foi algo da infância, e eu me lembrava da cena, Rui. Olha isso. E foram duas, questão de escola, a mãe que esquece, Sim. E aquilo... 37 anos Meu carregando isso, né? E tendo ali algumas limitações. Por conta disso. Sim. E limitações
que eu vivo elas, né? Elas realmente me acompanhavam. Eu já falo até no passado, porque elas já dei espaço para elas, já reconheço e já elaborei elas. Nossa, isso aí é muito profundo. Velho. Muito. E assim, o que eu gosto de ter essa oportunidade de falar com as pessoas, de que é possível. Porque assim, eu sou a experiência viva de que é possível. Você vai ser obrigado a voltar em breve aqui para a gente falar só de hipnose. Vai ser um prazer. Não vai ser, um prazer. Não vai ser, obviamente, que é a Marcela, mas é no lado hipnótico de Marcela Buono. Hipnoterapeuta aí. Hipnoterapeuta. Combinado. Não temos tempo pra mais nada, estamos em cima da hora já. Marcela, tem que te agradecer demais, mas já tá marcado. Fala com a Dani, já vamos falar com ela. Já vamos deixar combinado pra você voltar a falar de hipnose. Eu queria agradecer muito você, Marcela, te dar os parabéns. E quem quiser, tá aí o arroba da Marcela para você, para qualquer informação, se você precisar saber alguma coisa, quiser marcar um bate-papo com ela, para de repente começar a fazer um tratamento com ela, vale muito a pena. Você vai se redescobrir, se descobrir, se encontrar e, enfim, uma série de coisas. Falamos de amor agora há pouco, voltamos para Jesus. Mas, enfim, obrigado, viu, Marcela? Sucesso para você. Que Deus te abençoe também nessa caminhada que você tem aí política, que não é fácil, né? Muito obrigada, e que você continue ajudando as pessoas também que te buscam lá, né? Que te procuram lá, para você como gestor aí desse lado aí, esse braço da prefeitura, que você continue fazendo esse trabalho aí, que é muito bacana na nossa cidade. Muito obrigada, foi um prazer e espero realmente voltar, que vai ser uma alegria de novo. Pra fechar, Marcela. Ai, meu Deus. Agora tranquilo, assim. É o nosso bate-bola rapidíssimo. Você vai me falar, são quase quatro coisas. Eu tô esquecendo a cabeça, não tenho colinha aqui. São 4 coisas, você vai me fazer um bate-pronto. A gente falou isso agora há pouco de rádio. Toma uma água. Primeiro, de cara, assim, você falou de Jesus, mas não vou contar Jesus, tá? Uma pessoa marcante pra você. Minha mãe. Como chama? Tereza Cristina. Dona Tereza Cristina. Que bom que você falou que Jesus não podia, porque aí Jesus eu posso falar não. da mãe. Nunca eu fui da política falar, não pode ser a mãe. Tereza Cristina. Dona Tereza Cristina. Aliás, dedico a ela. Muito bom. Uma música ou um disco? Ou uma banda ou um artista? Vamos lá. Eu sou muito eclética, viu? Peraí, eu não consigo pensar rápido. Qual é aquela música que você ouve, que você fala, putz, eu tô mal, vou ouvir essa música, que te deixa bem? Eu adoro Fast Car, eu adoro Fast Car, da Trace Chapman ou a versão atual? Atual. Atual, mas a primeira eu também gosto muito do Trace Chapman. Sim. Eu gosto de tudo. Eu só não gosto de uns sons aí meio alternativo demais. Que o meu filho adora. Trap, essas coisas não me pegam bem. Não curto, não. Uma vontade aí, um sonho, um desejo. Família, eu quero casar. Mais uma vez, tá vendo, gente? Eu casei e não quero mais casar. Não, eu acredito muito na relação. Eu quero muito poder ter um companheiro. E define a Marcela em uma frase. Uma entusiasta da vida, uma apaixonada pela vida. Sou eu. Maravilha. Obrigado, meu bem. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Amém, a nós todos. Obrigado. Sempre voltamos aqui. Lembrando que no dia 25 de outubro a gente tem Jades e Jadson no Frutos de Indaiá. Grande evento, grande festa. Se você não está convidada, já acabou de ser convidada. Não quero nem saber. Vai lá porque a festa é muito legal. Marcela, muito bacana. Jades e Jadson, sempre com a nossa gloriosa Best Business. E também como é que é? Quem mais tá... Maria Carolina, esqueça da Maria Carolina. A Marmoraria Maria Carolina, sempre então dia 25 de outubro, Jades Jadson fazendo essa grande festa lá no Clube 9 de Julho. Certo, meu querido? Falei tudo, Lucão? Lucas Cardoso na nossa direção de TV, essa foi a Marcela Buono. Vá lá, invada lá e fala, Marcela, foi muito legal. Entra lá no arroba dela que tá aí embaixo na tela. Compartilhe e curta também o nosso super Quem Pode Mais. Até o próximo, gente. Sempre às terças, 7h30. Tchau. Valeu.